Livro de Número, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 31. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda a referência e contexto da palavra. O contexto da palavra: o leproso e o imundo são lançados fora do arraial. Versículo 1. Falou o Pai Eterno a Moisés, dizendo, versículo 2: ordena aos filhos de Israel que lance fora do arraial todo leproso e a todo o que padece fluxo e todos imundos por causa de contato com algum animal morto ou pessoa morta. No livro de Levítico, capítulo 13, versículo 3, está escrito assim: e o sacerdote examinará a praga da pele, da carne, e se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, a praga da lepra é, e o sacerdote vendo declarará por imundo. O versículo 3 do capítulo 5 de Números: desde o homem até a mulher, lançarei fora do arraial, lançarei para que não contaminem os seus arraial, no meio dos quais eu habito. No livro de Levítico, capítulo 26, versículo 11, está escrito assim: e porém o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. Lá no livro de 2 Coríntios, está escrito assim, no capítulo 6 e versículo 16, está escrito assim. O contexto da palavra: o instante, exortação à santidade. Versículo 16. O que consenso tem o templo do Pai Eterno com os ídolos? Porque vós sois o templo do Eterno, do Pai Eterno, vivente. Como o Eterno disse: nele habitarei e entre ele andarei, e eu serei o seu Pai Eterno, e eles serão o meu povo. O versículo 4 do capítulo 5 de Número: e os filhos de Israel fizeram assim, e lançaram fora do arraial, como o Pai Eterno falara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Versículo 5. Falou mais o Pai Eterno a Moisés, dizendo, versículo 6: diz aos filhos de Israel: quando um homem ou uma mulher fizer algum de todos os pecados humanos, transgredindo contra o Eterno, tal alma culpada é. No livro de Levítico, capítulo 6, versículo 2 e versículo 3, está escrito assim, contexto da palavra: sacrifício pelo pecado voluntário. Versículo 2: quando alguma pessoa pecar, transgredir contra o Eterno,
e negar ao seu próximo o que ele deu em guarda, ou que depois na sua mão o roubou, ou que retém violentamente ao seu próximo. Versículo 3. Ou que achou perdido e negar com falso juramento, ou fizer alguma outras coisas de todo que o homem costuma pecar. O versículo 7 do capítulo 5 de Número. E confessarão o pecado que fizeram, então restituirá pela sua culpa, segundo a soma total, e ele acrescentará o seu quinto, e o dará àquele contra quem se fez culpado. No livro de Levítico, capítulo 5, e versículo 5, está escrito assim: e será, pois que culpado sendo numa dessas coisas, confessará aquilo em que pecou. O versículo 8 do capítulo 5 de Número. Mas se aquele homem não tiver resgatador, a quem se restitua pela culpa, então a culpa que se restituir ao Pai eterno será do sacerdote, além do carneiro, da expiação, com que por ele fizer expiação. No livro de Êxodo, capítulo no livro de o versículo 9. Semelhantemente, toda oferta de todas as coisas santíssimas dos filhos de Israel, que trouxerem ao sacerdote, será sua. No livro de Êxodo, capítulo 29, versículo 28, está escrito assim: e será para Arão e para seus filhos, por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque a oferta da unção alçada e a oferta alçada será dos filhos de Israel, e dos seus sacrifícios pacíficos e de paz, e a sua oferta alçada será para o Eterno. Versículo 10 do capítulo 5 de Números. E as coisas santificadas de cada um serão as suas, que alguém der ao sacerdote será seu. No livro de Levítico, capítulo 10, versículo 13, está escrito assim: portanto, comerei no lugar santo, porque isto é a tua porção, e porção de teus filhos das ofertas queimadas ao Pai Eterno, porque assim me foi ordenado. O versículo 11 do capítulo 5 de Números. Contexto da palavra: a prova da mulher suspeita de adultério. Versículo 11. Falou mais o Pai Eterno a Moisés, dizendo:
Versículo 12. Fala aos filhos de Israel e diz ele: quando uma mulher de alguém se desviar e prevaricar contra ele, o versículo 13: de maneira que algum homem, se tiver ouvir deitado com ela e for oculto aos olhos de seu marido, e ela tiver ocultado, havendo-se ela contaminado contra ele, e não houver testemunha, e no efeito não for apanhada. No livro de Levítico, capítulo 18, versículo 20, está escrito lá assim: (18 e 20). Contexto da palavra: união abomináveis. Versículo 20: nem te deitará com a mulher de teu próximo para cópula, para te contaminares com ela. O versículo 14 do capítulo 5 de Número: e o espírito de ciúme vir sobre ele de sua mulher, tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúme de sua mulher, e tiver ciúme, não havendo ela contaminado. Versículo 15: então aquele varão trará a sua mulher perante o sacerdote, e juntamente trará a sua oferta por ela, 1/10 de efa de farinha de cevada, e sobre qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de manjar e de ciúmes, oferta memoriava que traz a iniquidade em memória. No livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 18, está escrito assim: então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem do Criador? Vieste tu a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? O versículo 16 do capítulo 5 de Números: e o sacerdote fará chegar e a porá perante a face do Eterno. Versículo 17: e o sacerdote tomará água santa num vaso de barro, e também tomará o sacerdote do pó que houver no chão do tabernáculo, e deitará na água. Versículo 18: então o sacerdote apresentará a mulher perante o Eterno, e descobrirá a cabeça da mulher, e a oferta memoriava de manjares, que é a oferta de manjares dos ciúmes, porá sobre as suas mãos, e a água amarga que traz consigo a maldição, e estará na mão do sacerdote. O versículo 19
17. E o sacerdote tomará água santa num vaso de barro. Também tomará o sacerdote do pó que houver no chão do tabernáculo e o deitará na água. Versículo 18. Então o sacerdote apresentará a mulher perante o Pai Eterno e descobrirá a cabeça da mulher, e a oferta memorial de manjares, e a oferta de manjares do ciúme, porá sobre as suas mãos, e a água amarga, que traz consigo a maldição, e estará na mão do sacerdote. O versículo 19. E o sacerdote conjurará e dirá àquela mulher: se ninguém contigo se deitou, e se não te apartaste de teu marido, pela imundícia dessa água amarga, amaldiçoaste, será livre. Versículo 20. Mas se te apartaste de teu marido, e te contaminaste, e algum homem fora de teu marido se deitou contigo. Versículo 21. Então o sacerdote conjurará a mulher com conjuração da maldição. E o sacerdote dirá à mulher: o Eterno te põe por maldição, por conjuração, no meio do teu povo, fazendo-te o sacerdote fazendo-te o Eterno descair a coxa e inchar o ventre. No livro de Josué, capítulo 6, versículo 26, está escrito assim: versículo 6, no capítulo 6, versículo 26. Naquele tempo Josué esconjurou, dizendo: maldito diante do Pai Eterno seja o homem que se levantar e edificar essa cidade de Jericó, perdendo o seu primogênito, afundará sobre o seu filho mais novo, ele porá as portas. O versículo 22 do capítulo 5 de Números. E esta água amaldiçoante entra no ventre e te faz descair a coxa. Então a mulher dirá: amém, amém. No livro de Deuteronômio, capítulo 27, versículo 15, está escrito assim: contexto da palavra: castigo por desobediência. Versículo 15: será, porém, que se não derem ouvido à voz do Criador do céu e da terra, para não cuidarem fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti verão todas essas maldições e te alcançarão. Lá no livro de Salmo de número 109, verso 18, está escrito assim: assim como se vestiu de maldição como de um vestido, assim penetra ela nas suas entranhas como água, em seu osso como azeite. Que está falando daquela mulher, da mulher que diz respeito ao marido. O versículo
23 do capítulo 5 de Número. E depois o sacerdote escreverá estas mesmas maldições no livro, com a água amarga as pagará. Versículo 25, 24. E a água amarga amaldiçoante dará a beber a mulher, e a água amaldiçoante entrará nela para amargurar. Versículo 25. E o sacerdote tomará a oferta de manjar e do ciúme da mão da mulher e moverá a oferta de manjar perante o Pai Eterno e oferecerá sobre o altar. No livro de Levítico, capítulo 8, versículo 27, está escrito assim: e tudo isso pôs nas mãos de Arão e da mão de seus filhos, e moveu por oferta de movimento perante o Pai Eterno. Versículo 26 do capítulo 5 de Número. Também o sacerdote tomará um punhado de oferta de manjar, da oferta de memória ativa sobre o altar e queimará, e depois dará a beber a água à mulher. No livro de Levítico, capítulo 2, versículo 2, está escrito assim, contexto da palavra: a ordem das tribos no acampamento. Versículo 2: os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as díginas da casa de seus pais, ao redor defronte da tenda da congregação, assentará as suas tendas. O versículo 27 do capítulo 5 de Números. E havendo ele dado a beber aquela água, será que se ela se tiver contaminado, contra o seu marido tiver prevaricado, a água amaldiçoante entrará nela para a amargura, e o seu ventre se inchará, e a sua coxa descairá, e aquela mulher será por maldição no meio do seu povo. No livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 37, está escrito assim: e será por pasmo, por ditado e por fábula entre todos os povos que o Eterno te levará. Lá no livro de Salmo de número 83, verso 9, está escrito assim: faz ele como fizeste, mediante como fizera, como Jabim na ribeira do Quision. O versículo 28 do capítulo 5 de Número. E se a mulher se não tiver contaminado, mas estiver limpa, então será livre, conceberá a semente. Versículo 29. Esta é a lei do ciúme.
Quando a mulher em poder de seu marido se desviar e for contaminada, no livro de Números, capítulo 5, versículo 19, está escrito assim: e o sacerdote conjurará e dirá àquela mulher: se ninguém contigo se deitou, e se não te apartaste do teu marido, pela imundícia desta água amarga, amaldiçoaste, será livre. O versículo 30 do capítulo 5 de Números: ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúme e tiver ciúmes de sua mulher, apresente a mulher perante o Pai Eterno, o sacerdote, nela execute toda esta lei. Versículo 31, a terminar: e o homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade, porque desobedeceu o seu marido deitando com outro homem. No livro de Levítico, capítulo 20, versículo 27, está escrito assim: quando, pois, algum homem ou uma mulher em si tiver um espírito de adivinho ou for encantador, certamente morrerão. Com pedras se apedrejarão, o seu sangue é sobre ele. Este foi o livro de Números, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 31, Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda a referência e contexto da palavra. Fica a todos com a paz do Eterno. Que o Pai Eterno de Abraão, de Isaac e de Jacó abençoa todos nós com saúde e livra nós de todos os maus, e uma boa noite para todos. Se o Eterno permitir, se for da vontade dele, estarei gravando o próximo vídeo. Boa noite a todos.